E aí, Rodrigo, boa noite. Deixa eu ajeitar E aqui as aí, coisas. Tudo boa bom? noite, Pedro. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Tá dando para me ouvir bem? Sim, tá dando para ouvir. Legal. Legal. Show. Rodrigo, antes da gente continuar, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, o que que você faz, de onde você é, da cidade que você está falando e tudo Beleza. mais. Então tá, Show. assim como o Pedro falou, me chamo Rodrigo Tambosi, sou natural de Taió, aqui em Santa Catarina mesmo, e atualmente moro em Jaraguá do Sul. Sou missionário aqui. Eu estudei na mesma faculdade que o Pedro, né? Faculdade Luterana de Teologia. A gente entrou no mesmo ano, 2014, mas o Pedro entrou para fazer CBB e eu entrei direto da Teologia. Então a gente não chegou a estudar na mesma turma, mas, né, a gente estudou ali no mesmo período praticamente. E aí Sempre depois estava da próximo, faculdade, né? né? E aí depois da faculdade, então, eu fui enviado para Balneário Camboriú, aí do ladinho de vocês, para fazer um ano de uma espécie de um estágio, né? E após esse um ano, então, eu vim aqui para Jaraguá e estou aqui há 2 anos já. Então, 3 anos no ministério. Que legal. O Rodrigo, ele é sempre aquele estudante, tipo, quando você chega na faculdade, ou quando você está no ensino médio, ou no ensino fundamental, que ele é mais velho, assim, sabe? Tipo, apesar de eu ser mais velho que ele, mas não, ele tinha mais respeito, porque é o cara que estava, enquanto estava no primeiro ano da teologia, ele estava no segundo, quando estava no terceiro, ele estava no quarto. Legal. Legal, Rodrigo. Que massa, que bom. Obrigado por se apresentar. Eu acho que aqui todo mundo já me conhece, eu não preciso ficar me apresentando, mas quem não me conhece, sei lá, às vezes chega alguém aqui, um convidado. Eu sou o Pedro, eu trabalho aqui na Igreja Luterana de Itajaí com a comunicação da comunidade. E eu também sou teólogo e tudo mais. Legal, gente. Então, bora para o nosso papo, vamos para o nosso estudo bíblico. Chega de papo furado, a gente está falando um monte de coisa aqui e não estamos lendo a Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia, que é o que importa agora nesse momento. E hoje a gente vai então estudar o Daniel, né, Rodrigo? A gente vai falar sobre o Daniel e sobre integridade no Senhor. É um tema que, assim, é bem importante porque se a gente olha para a nossa sociedade hoje, para aquilo que a gente está vivendo, tudo, não só a pandemia, mas todo o nosso cenário político, econômico, cultural, é algo que dá o que falar, certo? É verdade. É verdade. E a nossa integridade, né? Ela é testada, dá para dizer, diariamente. Sejam Uhum. nas pequenas coisas ou também em coisas maiores, né? Sim. Geralmente nessa questão de integridade, né? O oposto da integridade, a corrupção, a gente gosta de falar dos políticos, né, do nosso país. E Uhum. tá certo, a gente tem que falar mesmo, porque a gente sabe que tem muita corrupção envolvida. Mas esse é um tema que não afeta só os que ocupam esses cargos, né, de poder, de governo, mas é um problema, né, que afeta a nós também, no nosso dia a dia. E diariamente, constantemente, a gente é exposto aí, né, a momentos, a situações onde a nossa integridade ela posta em xeque, né? Por isso é um tema tão importante assim. Sim, verdade. E aí, será que é possível a gente ainda se permanecer íntegro, né? Íntegro no Senhor, apesar de tanta corrupção, tanto problema, tanta dificuldade agora que a gente tem vivido? Porque, nossa, muito legal que você trouxe esse outro lado, né? Que é o oposto da integridade é a corrupção. E a gente fala muito de corrupção, sobre os políticos e tudo mais. E como você mesmo disse, a corrupção ela está dentro de nós, ela está dentro da nossa cultura. A cultura do jeitinho brasileiro, ela é uma cultura que ela busca corrupção, né? Uhum. Então, meu, parece que faz parte de nós viver desse jeito. Mas Uhum. não é assim, né? As coisas não funcionam desse jeito. Mas a gente também não vai ficar falando só sobre corrupção ou roubalheira aqui, mas a gente quer falar sobre justamente o contrário, sobre a integridade no Senhor. E a gente Exatamente. vai então estudar o texto de Daniel 1. Então, né? Quem está aí com a sua Bíblia, abre a Bíblia. Não vai dar para usar o aplicativo da Bíblia no celular, porque senão você sai da live, né? Então, pega a Bíblia de papel, que é uma Bíblia raiz, tradicional, e vem participar com a gente aí do estudo bíblico. Aproveita, Legal, faz anotação, rabisca, enfim, deixa ela isso colorida. aí. Show. Então, vai acompanhando aqui o nosso papo, porque a gente vai ler trechos, a gente não vai ler o capítulo todo corrido,
Então você vai acompanhando aí o papo e lendo junto com a gente, na versão que você tiver, não tem problema. Eu vou usar aqui a NVT, que é a nova versão transformadora, a minha versão favorita atualmente, e o Rodrigo vai usar qual? NVT também. NVT também, legal. Show. Legal, gente. Então é isso aí, Rodrigo, vamos lá. E aí, é Isso. possível a gente ser íntegro no Senhor no meio disso tudo? Me Pois é, diz. boa pergunta, né? Será que é possível realmente? Ou talvez uma outra pergunta, será que vale a pena ser íntegro no Senhor? Né? Afinal de Boa. contas, todo mundo faz o... Todo mundo dá o seu jeitinho, né? Por que que a Uhum. gente também não pode dar o nosso jeitinho? Será que vale a pena se manter íntegro? Bom, a história de Daniel vai mostrar pra gente que é possível sim ser íntegro no Senhor, até mesmo nas piores situações, e também vai mostrar que vale a pena sim ser íntegro, né, até o final. A história dele deixa bem claro isso pra gente. A gente não vai ler o texto de Daniel todo, tá? Eu vou estar baseando aqui esse estudo no capítulo 1. A gente não vai ler ele todo, eu vou só ler alguns parágrafos dele, mas só para a gente entender um pouco o contexto no qual o Daniel ele se encontrava. Daniel ele se encontrava aqui no contexto de exílio. A gente tem que lembrar que o povo de Israel, né, que era o povo de Deus, desobedeceu a Deus, né, ao longo de toda a sua história, e como consequência esse povo foi levado para o exílio, foi levado como escravo para outros países. Primeiro o Reino do Norte foi levado como escravo para a Síria, e depois o Reino do Sul, em 586, se eu não me engano, né, foi Uhum. levado como escravo para a Babilônia. E o Daniel e os seus três amigos, que o texto vai mencionar aqui, eles estão entre esses que foram levados como cativos para a Babilônia. Né? Geralmente a gente gosta de olhar para a nossa sociedade, para a atualidade, e falar que a gente vive num mundo difícil, né? E é verdade, a Uhum. gente vive num mundo muito difícil. Mas quando a gente olha para algumas histórias da Bíblia, a gente vê que o mundo difícil que a gente vive não é exclusividade nossa. Mas houveram pessoas que viveram em situações tão difíceis quanto a nossa hoje, Uhum. né? E por isso o testemunho dessas pessoas, esse testemunho nos coloca contra a parede, né? E esse testemunho nos deixa sem desculpa para não se manter íntegro, né? Hoje em dia. E a história Verdade. do Daniel é uma dessas histórias que nos coloca contra a parede, né? E Uhum. mostra que não tem desculpa para a falta de integridade no Senhor. Eu não sei se tu Sim. quiser ir comentando alguma coisa, Pedro, pode me Não, cortando. eu acho legal isso, porque a gente tem muito o vício de pensar assim que eram outras épocas, eram outros tempos. Realmente, era outra cultura, era outra sociedade, era outra forma de pensar e enxergar. Só que o mundo, né, a vida sempre foi difícil, né? Ela sempre teve as suas dificuldades. Desde lá o começo, né? Se a gente olha, desde o momento que Adão e Eva pecou, então já começou a ter situações difíceis, né? Caim matou Abel, a gente vai passando pela Bíblia e vai vendo tanto sofrimento, tanta dificuldade também naquela época. Eu achei isso muito legal que tu trouxe aí pra gente. Pode continuar, desculpa aí. E aí, voltando, né, para a situação ali do Daniel. Daniel, os seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, que o texto vai mencionar ali no capítulo 8, eles são levados para o exílio na Babilônia. Só que eles vão para esse exílio em uma situação um pouco diferente do restante do povo. O Uhum. povo é levado para o exílio, né, como escravo, como cativo. Daniel e seus amigos também, eles vão para o exílio dessa forma, como cativos, mas eles vão lá para desempenhar uma função diferente lá na Babilônia. Né? O rei Nabucodonosor, que era o rei babilônico, ele pede ali para os seus servos selecionarem alguns jovens da realeza, alguns jovens, né, da família real, para treinar esses jovens para que futuramente eles pudessem trabalhar para o império, né, pudessem trabalhar para o rei da Babilônia. E o Puxa, que Daniel, coisa boa, né? pois é, né? Que E coisa o Daniel boa, e os seus meu. amigos estão entre esses jovens que foram selecionados. Uhum. Né? E assim como o Pedro falou, né? Poxa, que coisa boa. Eles receberam uma grande oportunidade. Oportunidade Sim. que outras pessoas do povo não receberam. Né? Se a gente olhar ali no texto, a partir do versículo 13 em diante, a gente vai ver, né, as oportunidades que esses quatro rapazes receberam. Quer ler pra Eles gente? iriam.
Posso ler, né? Isso. Ali do versículo 4 em diante, beleza? Uhum, Vai dizer legal. assim, ó, disse o rei Nabucodonosor: escolha somente rapazes instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Olha que Então, legal isso daí, né? Tipo assim, o resto do povo estava comendo o que tinha. Eles não, eles estavam comendo comida boa, eles estavam tomando vinho, eles iam aprender. Eu até tinha colocado ali no desafio que ele não foi fazer um intercâmbio, mas era quase um intercâmbio, porque ele estava estudando, ele estava tendo a alimentação ali e tudo mais, né? Pensa, tipo, que coisa boa, meu, uma baita de uma oportunidade. aqui no caso é o intercâmbio vitalício, né? Que É, seria intercâmbio vitalício, no caso, verdade. toda a vida. Então, né, como o Pedro mencionou e como o texto fala, né, eles iriam poder estudar lá na Babilônia. Imagina, em uma das melhores faculdades da época, que era a faculdade lá do Império Babilônico, era no Palácio do Rei, né, por assim dizer. E isso Uhum. tudo ia ser de graça, bolsa 100% integral, paga pelo governo da Nabucodonosor, Meio né, coisa sem boa. custo nenhum. Outra coisa, né, eles iriam ter do bom e do melhor, todo dia um banquete real, porque eles iriam poder comer da comida da mesa do rei e beber das bebidas da mesa do rei. E ainda Uhum. se não bastasse isso, se não bastasse estudo de graça, comida de graça, ao final de 3 anos de treinamento, eles já tinham um emprego garantido. Então, olha só, meu, Ótimo. quanta coisa, baita Uhum. oportunidade. Né? Bate até assim uma invejinha deles, né? Sim, Estudar tem que pagar, ganha um pouco de bolsa, mas tem que pagar, tem que financiar, e eles aqui recebendo tudo isso de graça, né? Até dá uma certa inveja. Só sim. que essa realidade, que era uma grande oportunidade para esses rapazes, ao mesmo tempo também era um grande desafio. Hum. Era um desafio que trazia grandes riscos para a vida deles, para a integridade deles, para a fé desses rapazes aí. Mas Né? por quê? Se era só coisa boa? Se era só, meu, aprendizado, era ciência, eles iam, nossa, eles iam crescer, eles iam evoluir, eles iam ter, nossa, quantas coisas maravilhosas, né? Uhum. Por que que era um desafio? Pois é, né? Aqui é aqueles casos que coisas boas podem ser ruins ao mesmo tempo, né? E aqui para eles essas coisas eram um desafio por quê? Porque o intuito do rei da Babilônia era transformar a identidade desses jovens, era dar uma identidade babilônica para eles, né? A começar pelo próprio treinamento. Uhum. Eles seriam instruídos em toda a cultura do Império Babilônico. Isso ia ser inculcado ali na cabeça deles. Uma segunda Hum. coisa, a gente vê ali que uma nova língua seria ensinada. Os israelitas falavam hebraico, e ali eles foram aprender o aramaico, né, a língua dos Uhum. babilônios. Isso foi uma questão tão forte, né, que o hebraico, se a gente vê na época de Jesus, né, o hebraico passou a ser uma língua, né, da religião, a língua das escrituras. E o aramaico era a língua que era falada entre o povo. Tão forte, né, foi essa Uhum. influência da língua sobre o povo de Israel. Uma terceira coisa, os costumes, eles foram transformados. E a gente vê essa questão do costume, né, ser transformado, principalmente por meio da alimentação. Né? Deixa eu perguntar para vocês aí, o que melhor define um povo, né, do que a sua forma de se alimentar, né? É Aqui no verdade. Brasil, a gente é conhecido por comer arroz e feijão. Né? Na Itália, a pizza, né? A pizza, Itália já lembra de pizza. Mas a pizza de São Paulo é a melhor que existe. É, segundo tu né? É. A questão alemã, né? Tem bastante, talvez, pessoas de cultura alemã que estão nos assistindo, né? Uhum. E bem a cultura alemã é a cuca aqui no sul. Né? Uhum. A alimentação, ela, né, tem uma identificação cultural. E ao dar uma nova alimentação a esses rapazes, né, tem essa ideia por trás de estar ali inserindo a cultura babilônica. E no caso da alimentação, aqui tem um segundo agravante, porque os judeus, né,
ou melhor, o povo hebreu, eles tinham entre suas leis algumas leis que diziam respeito à sua alimentação. Então, Uhum. alguns alimentos eram considerados puros e outros alimentos eram considerados impuros, né? E o fato do hebreu ali, do israelita, seguir essa lei, era sinal do seu compromisso com Deus, da sua devoção, da sua fé. E agora, né, deixar essa lei de lado era o mesmo que dizer que a pessoa está deixando o seu relacionamento de Deus de lado, está descumprindo com a vontade de Deus. Então, ele tem uma questão de uma inserção cultural na alimentação e tem essa questão de fé, principalmente, né? Que leis de Deus poderiam ser quebradas, Uhum. né, na alimentação. E ainda uma Interessante quarta isso. coisa, isso muito interessante. E ainda uma quarta coisa, né? Se a gente olhar ali no versículo 7, a gente vai ver que os nomes desses rapazes, eles são trocados. Isso também é uma coisa muito interessante, né? O Daniel, Daniel que no hebraico significa o Senhor é meu juiz, passou a se chamar Beltesazar, que no aramaico significa que Bel abençoe o rei. Bel era um deus babilônico, né? E olha só a diferença agora, né, do significado de um nome para o outro, né? O Ananias significa Deus foi gracioso comigo. E aí então ele ia passar a se chamar Sadraque. Sadraque não se sabe ao certo a tradução desse nome, mas muito provavelmente estava ligado também a alguma questão cultural lá dos babilônicos. Estava relacionado a algum deus deles. O Uhum. Misael, né, que antes, né, tinha o nome de Misael, que significa quem é como Deus, passou a se chamar Mesaque, que significa quem é como Aku é. E Aku também era um outro deus babilônico. E aí, por último, o Azarias, que significa Deus é quem me ajuda, passou a se chamar Abednego, que significa servo de Nebo, que também é um outro deus babilônico. Né? A gente tem que lembrar aqui que os babilônicos eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. Né? E cada um, então, desses homens recebe o nome de um desses deuses. Isso é algo Uhum. muito interessante, por quê? Qual a necessidade de mudar o nome agora desses rapazes? O nome, ele está ligado à nossa identidade. Né? Uhum. Se eu perguntar para o Pedro, Pedro, quem você é, a primeira coisa que ele vai responder é o seu nome. Eu sou o Pedro, assim como eu fiz aqui no início do estudo. Então, o nome está ligado com a nossa identidade. E ao trocar esses nomes, o nome desses homens, né, qual é a intenção dos babilônicos aqui? Né? Era mudar a identidade deles. Uhum. E mudar a identidade lhes dar uma nova religião. Porque os Uhum. nomes, né, estavam relacionados a Deus, ao Deus de Israel, agora passaram a estar relacionados aos deuses babilônicos. Então aqui é Interessante. de inserir aí uma nova religião, né? Cultura nova, religião nova. Tudo isso Uhum. aí está. Tipo assim, a gente vai tirar Deus, o Deus dos hebreus, agora do nome de vocês, para colocar os nossos deuses aqui. E aí a identidade de vocês agora vai ser pautada por esses deuses. Vocês Uhum, são agora servos desses deuses, né? uhum, Então, meu, é arrancar realmente a identidade de alguém e colocar uma outra. Tipo, a partir de agora, Rodrigo, você não vai mais se chamar Rodrigo, você vai se chamar, sei lá, é, João. Beelzebub. Beelzebub, exatamente. Tipo, um nome tenebroso, assim, uma coisa, né? É Uhum. complicado. E eu fico lembrando aqui agora que teve outro momento em que nomes foram mudados na Bíblia, por exemplo, no chamado de Simão, né? Que o Simão, que Jesus foi lá e deu um outro nome para ele, deu Pedro. Agora tu és Rocha, né? Tu és Pedro. E eu acho muito interessante isso. Se eu penso assim, o que dá para a gente entender desse texto e tal, daí do Daniel e o texto ali paralelo agora, pensando no Novo Testamento, é que quem pode mudar meu nome? Somente Deus pode mudar meu nome. E somente Ele tem essa autoridade. Não é um governo, não é uma ideia, não é uma ditadura. Nada disso pode tirar a minha identidade. Só Deus pode me dar a identidade. Uhum. Então, eu estava pensando nisso agora e lembrando desse trecho, então, que o Simão passa a se chamar Pedro. É interessante isso, né? E é interessante que quando Deus também dá um novo nome para as pessoas, ele está dando aí uma nova identidade. E assim Uhum, tu vê com os personagens, né? Bem legal esse paralelo que tu faz.
Assim como Abraão, né? Abraão se chamava Uhum, Abraão e passou a se chamar Abraão, que agora ele uhum, seria pai de muitas nações. Então, deu uma nova identidade, um novo propósito para Abraão e tudo isso se refletia no seu nome, exato. né? A gente tem que entender aqui que a questão do nome, na época bíblica, era uma questão muito importante, muito relevante, né? Hoje em Uhum, dia, também a gente dá nomes assim que talvez não vão assim definir tanto a identidade da pessoa em um primeiro momento. Mas uhum. naquela época ele era algo bem pensado, né? Dá para se dizer assim. Era Sim, o algo muito. significado e tudo mais, né? Isso é muito importante. Nossa, muito legal isso, que, tipo, legal não, é muito interessante, na verdade, essa questão de que eles receberiam um treinamento, mudariam a dieta, mudariam o nome, então, realmente, uma identidade inteira de povo de Deus, né, estava sendo arrancada e agora vocês são povo babilônico. Tipo, vocês Isso. fazem parte agora do povo babilônico. E aí, por mais que fosse uma baita oportunidade, Uhum. também havia os seus riscos. E E custos, aí, né? nesse sentido, né? Agora falando, né, a partir dessa perspectiva, quem que estava melhor, né? O povo que foi levado para ser escravo, né? E Uhum. sofrer lá e ia mais facilmente clamar e se voltar a Deus, dá para Uhum. dizer, ou esses três rapazes aí. Interessante. Porque, foi tudo de graça? Foi, mas teve um outro custo, um custo não monetário, um custo não financeiro, né? Um custo realmente de vida, de identidade. Pensa, sacrificar a própria identidade para viver aquilo e vivenciar aquilo e tudo mais. O Legal. custo era a sua integridade, né? Esse era o Uhum. grande custo aí, nessa questão. Mas, a partir do momento que a gente então dá continuidade na leitura do texto, né, a partir do versículo 8, a gente percebe que o Daniel e seus amigos, mesmo nessa situação, mesmo diante desse grande desafio, eles permanecem íntegros. E eu acho que isso é algo incrível aí que o texto coloca pra gente. Eles Uhum. permanecem íntegros. Eles não renunciaram aos seus princípios, não renunciaram à fé no seu Deus. E como que eles permaneceram íntegros, então? O versículo 8 vai mostrar isso pra gente. E o versículo 8, então, vai falar o seguinte, vai dizer assim, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Né? Como eu falei antes, a questão da alimentação tinha toda aquela questão religiosa. Uhum. Né? Ou comendo de alimentos impuros, ele iria se contaminar. E tinha até uma questão desses alimentos serem consagrados aos deuses babilônicos. Né? E aqui o Daniel ele toma essa decisão. Não, eu não vou comer das comidas na mesa do rei. Eu não vou me contaminar com aquela comida. Né? Isso é algo bem importante aqui. O Daniel ele não ia poder evitar de aprender o aramaico. Ele ia ter que aprender para poder trabalhar para o rei e para se inserir nessa cultura. Uhum. O Daniel não poderia evitar que trocassem o seu nome e os seus amigos. Já haviam trocado. Mas agora tinha uma única coisa que ele poderia evitar. E isso ele fez, que foi dizer não, né, não aos banquetes da mesa do rei. E ao dizer não, né, ao banquete da mesa do rei, ele estava aí afirmando a sua fé, né, porque tem aquela questão cultural, né, religiosa, como eu falei. Uhum. Outra questão interessante, ao aprender uma nova língua, o Daniel ele não estaria quebrando uma lei de Deus. Né? Ele poderia tranquilamente aprender uma nova língua. Ao ter o nome mudado, por mais que os nomes que eles receberam, né, foram nomes ligados aos deuses babilônicos, mas ao receberem um novo nome, eles não estariam quebrando uma lei de Deus. Uhum. Já agora, comer das comidas da mesa do rei, isso era um negócio complicado. Tinha uma opção daí, né? Tinha uma opção. Isso era opcional, digamos assim. E era opcional até certo ponto. Né, Uhum. até certo ponto. E a gente vai entender isso um pouquinho mais adiante. Né? Legal. Mas ali, o fato de comer das comidas da mesa do rei, né, isso era algo que poderia transgredir a fé no seu Deus. Uhum. Né? Por isso que é nesse ponto aí que o Daniel ele pega, para e fala, não vou fazer isso. Pode me ensinar uma nova língua, pode me dar um novo nome, mas eu não vou comer dessas comidas da mesa do rei.
tá? Só para a gente entender a importância aí que, né, essa questão da alimentação tem, né, para o povo israelita. Para nós hoje em dia, né, não faz muito sentido, né? Ah, por que não podia comer tal coisa? Por que, né, podia comer outras Uhum. coisas? Mas para eles era uma questão de fé, era uma questão de devoção, de compromisso com Deus e com a sua lei, né? E como eu falei, né, a questão de dizer não, não era apenas rejeitar um cardápio do rei, né? A gente tem que entender que as comidas da mesa do rei, isso havia sido uma ordem dada pelo próprio rei, para que esses rapazes se alimentassem dessa comida. E agora o Daniel aqui querendo dizer não para isso, não é simplesmente dizer, ah, não quero comer carne, eu quero só comer uma saladinha. Não é uma questão de ir num restaurante e escolher aquilo que quer comer. Não, aqui ele está dizendo não a uma ordem do rei, a uma Uhum. ordem real. Não era qualquer coisa. Aqui ele estava colocando a sua vida em risco. E não só a sua vida em risco, mas também a vida do chefe que estava sobre ele, até a vida dele estava sendo colocada sobre risco. E a Sim, gente vê verdade. a possibilidade disso. Ali no versículo 10, né, o chefe que... talvez vocês estão ouvindo bastante cachorro latir, tá? Aqui na rua agora tem uma cachorrada latir. Até antes estava quieto. Mas o versículo 10 vai mostrar isso pra gente. Né, o Aspenaz, o chefe que estava sobre ali os cuidados do Daniel, né, e de seus amigos, ele diz assim, ó, tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Né, olha só, Hum, Aspenaz, né, teme o medo da morte, né, tem o medo da morte, sim. para mostrar que isso era uma questão séria. Não era só uma questão de escolha, de uma escolha corriqueira como a gente tem no dia a dia, mas era uma questão de vida e morte aqui, né? Não sei se Verdade. quer comentar alguma coisa aí até. Não, e eu estava pensando aqui exatamente sobre isso, é, que a ousadia, né, do Daniel e dos seus amigos ali, a gente não vai comer. E a gente confia que Deus, mesmo assim, vai estar suprindo a gente. E quem ia morrer não era nem o próprio Daniel ali no caso, né? Era Uhum, o Aspenaz que ia morrer. Tipo, era a vida de outra pessoa que estava em jogo. Mas, tipo uhum, assim, pensa que testemunho isso também pro Aspenaz, né? Nessa confiança em Deus que o Daniel uhum. teve, Daniel e seus amigos. Tipo assim, a gente vai confiar que Deus vai estar sustentando a gente nesses dias e tal, mesmo não comendo a comida do rei. Só comendo vegetais ali que fala, né? Depois e tudo mais. Isso. Eu achei É, muito interessante isso, uma confiança, uma firmeza, né? mostra confiança em Deus de que, né, ele está no controle da situação, né? Uhum, É total dependência de Deus aqui. É uma questão de fé. Daniel teve uhum, fé ao pedir isso. sim. Né? Eu estava E pensando também antes sobre identidade e assim trazendo para nós, assim, para nossa vida hoje, tipo assim, mais de 2.000 anos depois, 2.500 anos depois dessa história aqui, o que que isso tem a ver comigo, né? O que que eu posso trazer isso para minha vida? E uma pergunta básica que eu acho que toda pessoa quando passou pela juventude já fez a si mesmo, né? Tipo, quem sou eu? E entrou em algumas crises existenciais, se perguntando quem sou eu, por que que eu estou nesse mundo e tudo mais. E é uma pergunta realmente de identidade, né? E ontem uhum. eu estava lendo um livro com um pessoal, o livro Deus que Destrói Sonhos, que é um livro muito bom, que a gente já indicou aqui, tá ali do Eu lado também. também. É um livro que eu sei que eu peguei emprestado do Rodrigo a primeira vez para ler, eu amei o livro, pensei, nossa, isso daqui precisa ser, a gente precisa estudar mais esse livro aqui. E em um momento do livro, ele fala que a nossa vida, na verdade, ela foi emprestada por Deus. Quem nós somos, a nossa identidade, o Pedro aqui, o Rodrigo e todo mundo que está vendo aqui a live, né? Todos nós temos a nossa vida emprestada por Deus. E um dia ele vai criar a vida de volta. E aí a gente vai prestar contas a Deus, tipo, o que que eu fiz com essa vida, sabe? O que que eu fiz com esse presente que Deus me deu? E não é simplesmente tipo assim, vou ser julgado por Deus e tudo mais.
mas é para a gente realmente colocar a cabeça no lugar e pensar o que que eu fiz com essa identidade que Deus me deu, que Deus me deu. Eu sou eu sou um presente de Deus, né? Todo mundo, todos nós somos um presente de Deus. Nós temos a nossa vida que é um presente de Deus. E o que que eu fiz com isso tudo, né? Eu aproveitei, mas no sentido positivo da palavra de aproveitar, eu aproveitei para obedecer e para honrar esse Deus, ou eu aproveitei de qualquer maneira, de pernas pro ar, virando tudo, jogando tudo pro alto e me entregando aos prazeres desse mundo, me entregando a tantas outras ideias, filosofias e deuses, sabe? Então, um dia eu vou devolver essa vida para Deus e aí eu vou prestar contas diante dele por causa disso. Só queria trazer esse pensamento que eu estava pensando ontem também no livro que a gente estava lendo. O próprio Jesus já deixa claro isso, né? Ele fala que ele quiser ganhar a sua vida nesse mundo, esse vai perder a sua vida. Perde a sua vida, né, que abre a mão da sua vida, como o Daniel, né, abriu mão aqui, esse vai encontrar a vida. Vida em Jesus, vida plena, vida completa. Sim. Vai de encontro do que tu falou agora nesse momento. É verdade. Legal. E realmente foi uma decisão, então, do Daniel e de seus amigos, né? Foi uma decisão difícil. Acredito que, não deve ser fácil você tomar uma decisão dessa com a iminente ameaça de morte, né? Ah, o livro, a Cláudia, eu queria também comentar que a Cláudia comentou antes, né, que também ele não adorou a outros deuses, o Daniel e seus amigos. Isso é real. Não adorou a estátua do imperador. Depois o livro de Daniel conta, né? E por isso depois eles sofreram bastante e tiveram momentos muito delicados, assim. Foi para fornalha, foi depois para a Cova dos Leões e tipo assim, Deus estava com ele nesse tempo todo. Apesar de ele ter desobedecido o rei e tudo mais, e assim, a única coisa que vai sobrar para o Daniel é morrer agora. Mas não, Deus estava lá cuidando dele o tempo todo. E respondendo a tua pergunta, Cláudia, qual o livro? O Deus que Destrói Sonhos. Eu vou deixar ele aqui escrito, que daí você consegue procurar ele e comprar. E a gente continua então conversando. Pronto, já mandei. A gente continua conversando sobre Daniel. Foi uma decisão muito importante. Isso. Talvez assim, ó, para resumir um pouco o final da história, né, essa decisão que ele tomou foi de não se contaminar com as comidas da mesa do rei, e aí em troca, né, em vez de comer essas comidas da mesa do rei, a proposta do Daniel foi que eles comessem legumes, tomassem água, no período de 10 dias, né, e aí então eles fizeram isso, né, e Deus deu a graça, né, Deus, né, cuidou, e no final desses 10 dias, a constatação que eles chegaram foi que esses 4 jovens estavam, né, com uma aparência muito melhor do que aqueles outros que estavam comendo, né, da mesa do rei. Só na saladinha, na água, né? Claro, Dieta vegana. com a autoridade de Deus, né, eles, né, se saíram muito bem. E aí, né, mais adiante no texto, mais lá para o final, a partir do versículo 17, a gente vê que lá no final desses 3 anos, né, após eles terem passado por todo esse treinamento, né, após várias coisas terem acontecido, né, eles vão diante do rei para a prova final, para a avaliação final, Para a né, banca. apresentam ao próprio Nabucodonosor, e a conclusão que o texto aqui coloca, né, em relação a esses rapazes é que não havia entre os outros rapazes pessoas que se destacassem tanto quanto esses 4, né, em questão de sabedoria, em questão de inteligência, né, eles foram aqueles que tiveram destaque, né, e isso tudo fruto da sua fidelidade, da sua integridade ao Senhor. Com certeza, essa sabedoria, né, essa inteligência que eles receberam não foi fruto da acaso, mas o próprio Deus estava com eles, abençoando e cuidando de toda a situação. Não foi mérito próprio deles, não foi, né? Não foi sorte. Tudo isso foi realmente Deus capacitando eles, Deus cuidando, Deus guiando cada momento. E até deu o versículo, deixa eu ver, o versículo 20 vai falar que sempre que o rei
os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Eles Olha só. superaram até os próprios mestres ali da Babilônia, né? Os magos, né? Superaram até esses. E por Pra fim, ver. então, vai dizer que Daniel ele continuou no palácio até o primeiro ano do reinado do Ciro. A gente tem que entender que Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Ciro, né, após Nabucodonosor vieram outros reis aí, agora não sei quantos, mas eram pelo menos mais uns três, se não me engano. E o Uhum. Ciro era o rei do Império Persa. Então aqui já Sim. está falando de outro império. Então o Império Babilônico caiu, um outro império surgiu, o Império Persa, e o Daniel continuava ali. Continuava Uhum. ali, com trabalho, sendo íntegro e sendo testemunha de Deus. Isso me chama muito atenção. Aham. Que legal, que legal. Não, é interessante se a gente pensa, vamos pensar agora na nossa vida, na nossa sociedade e tudo aquilo que a gente vive. Aquilo que a gente comentou já desde o começo, né? Existe muita oferta positiva, boa por aí, né? Existe muita coisa legal, sabe, que acontece no mundo, muita coisa que dá prazer, que dá alegria e tudo mais. Mas o que tem por trás disso tudo, né? Não quero agora ficar parecendo um daqueles lunáticos assim, tipo, que ficam só pensando em teoria da conspiração. Não, nada disso. É que realmente existem doutrinações dentro da sociedade, né? Doutrinações negativas. Existem ensinamentos que são passados. Se a gente pensa na globalização, por exemplo, que a gente sofreu nas últimas décadas, querendo ou não, foi uma doutrinação, é uma cultura de um país que foi levada para todos os cantos do globo, sabe? Uhum. Através das marcas, através de vendas de produtos e da mídia como um todo. Então, se a gente pensa, existe, né, uma doutrinação que muitas vezes parece ser positiva, coisas que Uhum. parecem ser muito boas, né? Como a gente viu ali no texto, o Daniel ele ia ganhar uma bolsa 100% gratuita, ia ganhar comida do rei, ia ganhar vinho sabe, só coisa boa. Ia morar ali provavelmente perto do rei, então num local nobre. Então a gente também muitas vezes tem que olhar para as ofertas que são dadas para nós, às vezes uma oferta de emprego, às vezes algum estudo, alguma área que eu quero conhecer, ou às vezes conteúdos do cotidiano, né? Aquilo que eu vejo na televisão, aquilo que eu vejo nas redes sociais, tudo isso tem por trás alguma filosofia, algum pensamento e tudo mais. E a gente precisa, né, pensar, olhar e analisar. Será que vale a pena consumir tais coisas? Também a gente não pode, eu acho muito legal que o Daniel ele dá um exemplo magnífico aqui, que a gente não pode agora simplesmente virar aquele tipo de cristão que não ouve música do mundo, sabe? Eu não ouço música secular, eu não assisto novela, não assisto série, eu só assisto. Vai passar uma moto? Eu assisto os 10 mandamentos. Eu só assisto os Dez Mandamentos, só assisto a novela Gênesis. Eu só ouço, sei lá, Vineyard, eu só ouço. Nossa, as motos estão atacadas agora. Antes era cachorro, agora é moto. Eu só ouço música gospel no meu dia a dia. Não, mas a gente também precisa estar inserido nesse mundo aqui, né? Estar em contato com aquilo que está acontecendo no mundo. O que tu acha disso tudo, Rodrigo? Falei demais. E é isso aí. Né? Na própria oração de Jesus, antes de ele passar pela morte, né, e crucificação, enfim, né, ele ora para Deus e fala: Pai, eu não peço que você tire, né, os discípulos, os tire desse mundo, Uhum. mas guarda eles do maligno. Ou seja, ele Sim. está aí nesse mundo. O importante é como a gente vai viver a nossa vida aqui. Se a gente vai se deixar influenciar por esse mundo, ou se a gente vai influenciar e ser sal e luz ali onde a gente está. Essa Uhum. aqui Essa é a questão da integridade, realmente, né? Pegar eu tô sofrendo influência ou eu vou ser um influenciador, né? Que tô aqui nesse meio, né? Uhum. Então, qual que é a força aqui que vai ganhar, né? E tudo mais. Legal. Outra coisa que eu queria comentar é a questão da comida. Eu achei muito interessante essa questão da comida e muitas vezes a gente não dá muita importância para a comida que a gente está comendo, e tudo mais. Ou às vezes a gente até analisa a nossa alimentação
uma forma simplesmente do ponto de vista médico, de saúde e tudo mais. Mas eu acho muito interessante que a Bíblia, né, ela trata o nosso corpo a partir do Novo Testamento. O nosso corpo é o templo, é o santuário de Deus. E assim, aquilo que eu ingiro, aquilo que eu coloco para dentro desse santuário, é, pode estar purificando ou pode estar realmente. Ai, o contrário de purificar, me fugiu a palavra agora aqui. Ah, Tá, depredar, então, não é o contra, mas quem purificar, coloca aí no né? comentário quem lembra da palavra. Quando você contamina, quando você ou você está se contaminando. Então, eu achei muito legal isso, porque daí isso fica um exemplo para nós também, né? Aquilo que eu estou levando, aquilo que eu estou ingerindo, né, no meu dia a dia, também pode estar me contaminando ou pode estar me purificando. E isso também interfere no meu relacionamento com Deus. Intoxicando, boa. Obrigado, Cláudia. A cabeça falhou aqui. Legal. Rodrigo, e aí? O que a gente pode aprender, então, com o Daniel e os seus amigos? O que você, assim, em resumo agora, para a gente já ir caminhando para o final, para não ficar muito longo também, não passar de 1 hora aqui, o que você enxerga aqui no texto que dá para a gente aprender com o Daniel e seus amigos para nossa vida? Uma coisa que me chama a atenção, né, na história do Daniel, é o fato de que integridade, né, ela não é algo que surge na nossa vida de uma hora para outra. O Daniel ele não resolveu ser íntegro quando ele se deparou com a mesa do rei. Não. A integridade é um processo, é um caminho que a gente precisa trilhar, né? E a integridade do Daniel ela está baseada no seu relacionamento com Deus, né? É o próprio Deus que é a fonte de toda a integridade. E Uhum, como o Daniel ele tinha um relacionamento profundo com esse Senhor, né, e buscava esse Deus, levava a sério a sua fé, então ele pôde se manter íntegro quando uhum. a tentação, quando a situação ali surgiu. Essa é uma primeira coisa aí que me chama a atenção nesse texto. A Que legal integridade é um. isso. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais íntegro eu permaneço, né? Quanto mais eu tô perto dele, mais eu vou conseguir passar por esse mundo, por essa sociedade, por essa vida que a gente tem que é tão maluca e permanecer com Deus, né? A Milene, ela comentou ali uma coisa muito interessante que ela não gosta da expressão do mundo, porque separa e se separa afasta. E claro Uhum. que diferenciar coisas boas e ruins, com certeza. Não dá para a gente ficar também agora consumindo letras pornográficas de músicas, por exemplo, ou simplesmente assistir um monte de série que é horrível, só tem cenas horríveis e, enfim, conteúdos que vão me fazer mal, sabe? Mas eu também não posso simplesmente me isolar num gueto cristão agora e acabou, sabe? Não consumo mais nada do mundo. Vou ficar longe dele. E aí eu acho muito legal a oração de Jesus ali que você trouxe, a oração que ele faz logo no final ali do seu ministério, da sua vida, é exatamente isso. Não tira do mundo, mas assim, dá força para eles passarem por isso tudo, sabe? Permaneça com eles. Uhum. Sensacional, é justamente isso. É isso. O que mais, Rodrigo? O que mais que você quer destacar aí para gente falar Bom, sobre outra coisa Daniel? que chama a atenção aí, né, é o comprometimento do Daniel com a sua fé. E isso está relacionado, né, àquela questão de que ser íntegro não surge de uma hora para outra, justamente porque o Daniel era alguém comprometido com Deus e com a sua fé. E ser comprometido com Deus é colocar a vontade dele em primeiro lugar. Uhum, E foi isso que o Daniel fez aqui. Talvez se Daniel tivesse sendo guiado pela sua própria vontade, ele teria ido lá e se fartado com os banquetes da mesa do rei. Talvez uhum, outros jovens de Israel que estavam na mesma situação fizeram isso. Aqui a gente tem esses 4 jovens mencionados, mas talvez outros jovens de Israel, do mesmo povo, também estavam lá e foram lá e se banquetearam na mesa do rei. Mas agora porque Daniel ele era comprometido com o seu Deus. Ele levou a vontade de Deus a sério, colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. Ele, inclusive, chegou ali, como a gente falou, a correr o risco de perder a própria vida, mas para que a uhum. vontade prevalecesse.
E, né, esse, inclusive, é o chamado de Jesus para nós, né, a se manter íntegro, a se comprometer com Deus e a não abrir mão da nossa fé. Quando Jesus ele chama os discípulos, e quando ele nos chama, ele fala isso: se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, negue a sua vontade, tome a sua Uhum, cruz. E cruz aqui é morte, né? Morra, morra para si, toma a sua cruz e me siga. Esse é o chamado uhum, de Jesus. E esse é o comprometimento que ele espera de nós, né? Por isso, a gente é salvo pela graça, mas o discipulado ele tem um custo. uhum. O custo está relacionado a não abrir mão de Deus, a se manter firme e fiel a Ele. Por que Legal. que hoje é tão difícil muitas vezes as pessoas se comprometerem, até com coisas da igreja, né? Uhum, Precisa de gente para trabalhar com crianças, precisa de gente para tocar no louvor. E muitas vezes é difícil encontrar pessoas que se comprometam, mesmo numa comunidade que no domingo abarrota os bancos de gente. Mas uhum. por que é difícil? Porque é a minha vontade que está vindo em primeiro lugar e não a vontade de Deus. Porque vai que eu me comprometo lá em cuidar das crianças do cultinho infantil, mas naquele domingo ou naquele sábado aparece um outro compromisso mais interessante para mim. Aí eu já vou Uhum. ter sentido com a igreja, né? Sim. E se a gente faz isso em relação às coisas da igreja, né, aqueles compromissos, né, pontuais da igreja, imagina na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Uhum. É bem interessante isso. Esses dias eu estava pensando bastante sobre essa questão de prioridade, sabe? É que é bonito ver muitas pessoas sempre falam, ah, porque Deus é uma prioridade na minha vida e tal. Mas isso se prova justamente ao contrário quando chega num domingo e a cama, ela chamou muito mais a pessoa para ficar lá nela, né, do que ela pegar e levantar e ir para a igreja, ou então hoje em dia com transmissão do culto, que é muito mais fácil, que é só ir para o sofá ou só ir para a mesa, sei lá, ou na própria cama dá para assistir o culto, né, e participar do culto. Então a gente é perceptível, né, a questão de prioridade, tipo assim, o que é prioridade na minha vida? Eu posso estar falando que Deus é prioridade, mas os meus atos condizem com aquilo que estou dizendo? Tipo assim, eu estou realmente levando a Deus como prioridade na minha vida? E muito legal isso daí que tu trouxe. E É, a questão de... não sei se tu concorda comigo, né? Mas às vezes a gente abre mão do nosso comprometimento com Deus por muito pouco, né? A Muito gente abre pouco. migalhas. Quando eu olho para a história do Daniel, e quando eu olho para a história de tantos outros na Bíblia, e quando eu olho para a história da igreja como um todo, e vejo que pessoas abriram mão de tudo, inclusive da sua própria vida, por amor a Deus e a sua vontade, eu me envergonho de mim mesmo. Uhum. Abro mão da vontade de Deus por muito pouco, troco essa Sim. vontade por muito. E isso para mim é um tapa na cara. O exemplo do Daniel é um tapa na cara. Mas é Uhum. um tapa na cara que quer nos incentivar a fazer justamente o contrário, né? A seguir esse exemplo. Uhum. Não um tapa na cara para calar a boca, mas um tapa na cara para vamos lá, vem, vamos junto, né? Eu acho muito legal um texto bíblico que é muito famoso, que é o de Apocalipse 3, que é o texto ali que fala do, estou à porta e bato, quem ouvir minha voz e abrir a porta entrarei e tudo mais. É um texto muito, muito conhecido. Mas um versículo antes desse, no versículo 19, Jesus diz o seguinte, é o próprio Jesus quem diz, eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Aí tá aquela questão do custo do discipulado, né? Tipo assim, e de se arrepender. Esse é o custo, sabe? O custo é a minha própria vida. É eu estar entregando a minha própria vida para Jesus. E quando a Uhum. gente fala muitas vezes, você já entregou sua vida para Jesus? A gente não entende a profundidade disso. Porque Uhum. entregar é justamente você abrir mão. Tipo assim, ela não é mais minha, agora ela é de Cristo. Quando eu entrego minha vida para Jesus, né? Quando eu creio nele com todo o meu coração, eu tô falando, isso daqui não me pertence mais. E a gente volta naquele assunto de devolver a vida que foi emprestada. Tipo assim, isso daqui, a minha vida é tua, Jesus. É tu que vai fazer o que você quiser com ela. E eu acho muito legal porque Jesus, que ele promete? Ele promete que vai corrigir e disciplinar aqueles que ele ama. Uhum. Então, às vezes vem uma correção de Jesus, uma disciplina de Jesus, e a gente reclama, a gente chora, falo por mim. Que quando Jesus vem corrigindo, vem disciplinando, eu entro em desespero.
Mas esse texto aqui me deu uma outra perspectiva da correção. Se Jesus está me corrigindo, é porque ele me ama. Hum. Então, acabou, sabe? Não tem questionamento, não tem chororê. Bora lá, vamos levar essa correção de Jesus para minha vida, vamos pagar esse preço, entregar a vida para o próprio Cristo e seguir adiante, seguir os passos desse Jesus. Posso indicar um Legal, outro livro? claro, com certeza. Tem esse livro aqui, ó. Tem até do meu ladinho aqui, ó. Olha aí, Discipulado. Do O show. Bonhoeffer vai falar de seguir a Jesus a partir do Sermão do Monte, né? Ele vai falar do custo que é, né, a seguir esse discipulado. E eu acho bem interessante que bem no início desse livro, quando ele está falando de graça barata e graça preciosa, né, ele fala o seguinte: não pode ser barato para a gente aquilo que custou caro para Deus. E custou para Deus a vida do seu próprio filho. Né? E Uhum. por isso que o discipulado, meu querido, não é fácil. É Não é difícil. fácil. É Difícil, mas Deus justamente aquilo que você disse, é tomar a cruz, é carregar a cruz. E é sensacional. Outra coisa, o livro ali do Deus que Destrói Sonhos, ele fala num momento que Jesus, quando ele convida a gente para carregar a cruz e seguir ele não está falando para a gente carregar a nossa cruz, assim, os nossos problemas especificamente, ou os nossos sofrimentos. Quando Jesus carregou a cruz, ele carregou a cruz da humanidade toda, né? Ele carregou o pecado da humanidade toda. E quando ele convida a gente para fazer o mesmo, é a gente carregar a cruz pelo próximo, pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu achei esse ponto de vista fascinante porque mudou totalmente essa perspectiva egoísta de carregar a cruz. Tipo assim, eu vou carregar a cruz, os meus probleminhas, né? As minhas dificuldadezinhas. E eu às não olho vezes, para as cruzes dos outros. às vezes eu tenho uma doença, né? Ah, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Uhum, Eu tenho um familiar meu complicado. Ah, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Mas não, não é uhum, isso. Não é uhum, isso que é carregar a cruz, né? Carregar a cruz é seguir a Jesus, né? E assumir o preço que está por trás disso. E por isso uma pergunta que fica aí para mim, para você refletir, né? Do uhum. que a gente está disposto a abrir mão para seguir a Jesus? Do que a gente está disposto a abrir mão, deixar de lado para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida? Daniel Uhum, abriu mão da sua vida, inclusive, né? Do que a uhum. gente abre mão. É Nossa, isso. é uma pergunta muito profunda e uma pergunta aqui para todos nós, né? Todo mundo que está aí participando, o que que eu tô disposto a abrir mão para seguir, para continuar com Jesus? O que que eu vou carregar, né? De peso aí. Sensacional. Legal, E Rodrigo. ainda uma última coisa, posso falar Ah, só rapidinho? claro, claro, com certeza, com certeza. Último ponto que eu anotei aqui. Eu sei que já passou aí nosso tempo, mas Não algo bem é? importante que fica desse texto aqui é que a integridade de Daniel serviu como testemunho para todos aqueles que estavam à sua volta, né? Como tu falou, por Aspenaz, o Aspenaz viu a fé de Daniel e concordou em falar com o rei, né? Mais tarde, os amigos do Daniel que são jogados na fornalha em chamas, né? A fidelidade dele serviu de testemunho para aqueles que estavam à sua volta. Daniel na cova dos leões, bah, a fidelidade ali levou o rei a reconhecer que Deus é o Senhor. Olha que Uhum, incrível, né? E quando a gente olha para o Novo Testamento, né, ali no relato do nascimento de Jesus, quem aparece para trazer presentes para Jesus? São os reis magos. Reis Os Magos. magos que Do vieram do Oriente. Oriente. Uhum, Ou seja, da onde que eles sabiam que Jesus ia nascer? Da onde que eles sabiam a respeito desse Messias? Né? Isso não está escrito em um lugar específico na Bíblia, mas foi por causa desse testemunho de homens e mulheres que lá no exílio permaneceram firmes, íntegros e não abriram mão da sua fé, não abriram mão do seu Deus. E a gente é Eles chamado a ser. viram, eles viram a estrela, né? E Uhum, sabiam que era o Salvador que estava nascendo, né? Tipo assim, como uhum. eles sabiam? Por revelação? Não, realmente, esse testemunho foi passado, foi sendo transmitido e chegou até eles ali depois de uns 500 anos, né? Olha só, Ou incrível. seja, nosso testemunho ele é relevante, por mais que muitas Uhum. vezes a gente não perceba, mas ele é relevante. E por isso a gente é chamado a testemunhar. Legal. Nossa, incrível. Então, como ser íntegro nessa sociedade virada, nesse mundo virado, é realmente se aproximando de Deus, permanecendo com Ele e dessa forma, então, testemunhando essa integridade, essa identidade que a gente tem no Senhor para as outras pessoas.
Sensacional. Rodrigo, tem mais uma coisa para falar? Uma palavrinha final, alguma coisinha? O último versículo, Uhum. Apocalipse 2:10. Seja Manda. fiel até a morte e eu te daria a coroa da vida. Promessa do próprio Jesus para a gente. Não é Amém. fiel, não é fácil ser fiel, mas tem uma promessa. Seja fiel até a morte, eu te daria a coroa da vida. Que Amém. Deus ele preserve, né, nos conserve fiéis até o dia da sua volta. Amém? Amém. Amém. Rodrigo, faz uma oração com a gente para a gente terminar o nosso estudo, que já deu uma hora aqui de live, para não ficar cansativo. Para os 7 que ficaram fiéis com a gente, eu acredito que são as mesmas pessoas, vocês são demais, gente. Então, o Rodrigo vai fazer uma oração aí para a gente terminar e encerrar esse momento de estudo. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e porque ela apresenta testemunho de homens e mulheres que foram fiéis a ti, Senhor, que abriram mão de suas vontades e abriram mão, inclusive, da sua própria vida para que a tua vontade fosse feita. Senhor, nos inspire e nos ensine através desses testemunhos e nos ajuda, Senhor, a cada dia a permanecer fiel na tua palavra, na tua vontade, a não abrir mão de ti, Senhor, e que assim a gente possa ser sal e luz nesse mundo, que possamos ser testemunhas para todos aqueles que estão à nossa volta. Assim a gente ora e te louva e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu. Opa, deixa eu te fechar aqui. Eu tenho ainda um último. Eu não consigo te fechar, não sei por quê. Eu tenho Eu não ainda um sei último como é que recado. sai. Ah, tá. Como é que Você sai consegue. isso? Depois eu saio. Eu tenho um Eu último vou fechar. Ah, recado. Achou? Aí, legal. Ainda quem ficou aqui, gente, muito obrigado. Obrigado, Simone. Obrigado, Ana e Valério. Muito obrigado, Cláudia. Que legal que vocês participaram e estiveram aqui com a gente. Também, galera aí que não mandou nada nos comentários. A Milene também eu vi que estava aqui com a gente. Muito legal que vocês participaram. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. Eu quero dizer, quem ficou aqui até agora, amanhã a gente vai dar um presente para vocês, tá? Um presente que vai ser a gente vai divulgar num post. Não só para vocês, mas para todo mundo. Amanhã tem um presente que vai ser colocado aqui nas redes sociais para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Beleza? Um beijo, um abraço, uma ótima noite. Que Deus abençoe todo mundo e até a próxima. Ah, e eu vou deixar também um story perguntando para vocês se vocês gostaram do estudo bíblico desse modelo, se dá para a gente fazer mais vezes, qual que é a opinião de vocês, enfim, é isso aí. Vou deixar depois lá uma enquete para a gente conversar e a gente interagir a partir dela. Até mais, boa noite!